Paz. Eu quero partilhar uma pequena mensagem com todos. Eu quero falar um pouco sobre os judeus e os samaritanos. Falar um pouco sobre os judeus e os samaritanos. Lembram-se que os judeus não falavam com os samaritanos? Os judeus não falavam com os samaritanos. Lembram-se então que Jesus era judeu? E então, e o que Jesus fez diante de uma mulher samaritana? O que é que Jesus fez diante de uma mulher samaritana? Jesus não falou com ela? Jesus não conversou com ela? Jesus não amou ela? Jesus não falou com ela? Jesus não se revelou a ela? Sendo Messias? Sendo Cristo? Havia uma guerra muito grande entre os judeus e os samaritanos. Lembram-se de um jovem diácono chamado Filipe, o qual foi consagrado pelos apóstolos a diácono e o qual foi como missionário a Samaria, o qual foi como missionário ao povo de Samaria, aos samaritanos. E então Filipe, ele era diácono, o qual foi consagrado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Filipe, então, ele foi para Samaria. Nós vemos que Filipe, ele era judeu. O jovem Filipe, o jovem diácono, ele era judeu. E nós vemos que o jovem diácono, chamado Filipe, ele vai então até Samaria e então ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar Jesus Cristo. Ele começa então a pregar a fé, ele começa então a pregar a cruz, ele começa então a pregar o arrependimento àquele povo samaritano. A um povo que rejeitava os judeus. Os judeus rejeitavam os samaritanos rejeitavam os judeus. Os judeus... E então nós vemos o jovem Filipe, sendo judeu, indo pregar para o povo de Samaria, para o povo samaritano. E a Bíblia fala em Atos que toda a Samaria, que todo o povo samaritano se converteu a Jesus, recebendo então a fé, recebendo então o Evangelho, ou seja, se arrependendo então dos seus maus caminhos, ou seja, se convertendo então a Jesus Cristo, aceitando a fé, aceitando então o Evangelho, aceitando então a pessoa de Jesus Cristo como Messias, como Cristo, como Filho de Deus, como Messias que fala Isaías. Então aquele povo de Samaria recebe Jesus Cristo, se converte a Jesus Cristo, através então do ministério de um jovem chamado Filipe, que era diácono e no qual era judeu. Então a pergunta é: porquê é que eu estou falando então do povo samaritano? Porquê é que então falei de uma mulher que era samaritana? Sabem porquê? Sabem porquê? Porque muitas das vezes nós nos comportamos como judeus. Muitas das vezes nós nos comportamos com judeus. Muitas das vezes nós olhamos para algumas pessoas como se elas fossem... Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e nós nos comportamos como judeus. Como se essas pessoas então elas fossem samaritanos. Nós olhamos para as pessoas como samaritanos. Sempre tem algumas pessoas, sempre tem alguém que nós não gostamos. Sempre tem alguém que nós gostamos, ou então nós gostamos menos. Então nós que não queremos ter um relacionamento com essa pessoa. Nós não queremos ter uma comunhão, um relacionamento com essa pessoa.
Ou seja, olhamos para essas pessoas, nós como judeus, e essas pessoas como samaritanos, olhamos para essas pessoas como se essas pessoas fossem então samaritanos. E então vivemos então como judeus. Olhamos para essas pessoas como se fossem samaritanos, e então nós vivemos então como judeus. Como pessoas que são judeus. Nós vemos que Jesus se manifestou primeiramente para os judeus, para o seu povo, para o povo israelita. Mas nós vemos que Jesus não rejeitou os outros. Jesus não rejeitou os samaritanos, pelo contrário. Jesus, Ele amou. Jesus, Ele amou. Jesus, Ele não rejeitou os outros, pelo contrário. Jesus, Ele amou. Ou seja, nós vemos que depois de Jesus morrer, nós vemos que depois de Jesus ressuscitar após 3 dias, nós vemos que depois de Jesus subir aos céus, Ele então chamou os seus apóstolos para irem pregar o Evangelho, para irem pregar o Evangelho e para fazerem discípulos em toda a terra. Então Jesus chama os seus apóstolos a irem pregar o Evangelho, pregar a fé, pregar o arrependimento e pregar a pessoa de Jesus Cristo. E para então irem fazer discípulos. O Evangelho então, aqueles apóstolos foram, o Evangelho foi proclamado. Nós vemos depois disso um homem chamado Saulo, que foi chamado depois Paulo. Paulo então, o maior apóstolo da Bíblia, o homem que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Paulo então, nós vemos o apóstolo Paulo levando então o Evangelho então até aos gentios. Então o Evangelho foi proclamado. Nós vemos que Jesus veio para todos. Jesus, Ele amou a todos. Jesus, Ele apareceu por todos. Jesus morreu por todos. Jesus sofreu por todos. E então nós não podemos negar Cristo. Nós não podemos negar Cristo. Nós não podemos negar Cristo. Nós não podemos negar o Evangelho. Nós não podemos negar o arrependimento. Nós não podemos negar a salvação. Nós não podemos negar a salvação às pessoas. Pelo contrário, nós precisamos falar, nós precisamos viver, nós precisamos produzir a palavra de Deus. Nós precisamos então semear a palavra de Deus sem fazer exceção de pessoas. Se nós omitirmos o Evangelho para alguém, nós não teremos então a ser hipócritas. Nós não teremos então a pensar só em nós próprios, a guardar então Jesus só para nós. Será então que nós estamos amando o nosso próximo? Provavelmente não. De certeza que não. A resposta é não. E nós o sabemos. Mesmo você não aceitando, mesmo tu não aceitando, mesmo eu não aceitando. Essa é a verdade. A hipocrisia existe. A religiosidade existe. A hipocrisia existe. Resta saber se tu e eu, se você e eu, nós fazemos parte dela ou não. Resta saber se nós fazemos parte dela, se nós vivemos ela ou não. O amor, a graça, a paz, a piedade, a compaixão, ela deve ser partilhada. Ela deve ser partilhada a todos, para todos. Se nós não dermos ela, se nós não produzirmos ela, se nós não ministrarmos ela, se nós não dermos ela, se nós não frutificarmos, se nós não produzirmos ela, então nós estamos então a negar o Evangelho às pessoas. Nós estamos a negar o Evangelho às pessoas. E achando então que nós estamos a glorificar a Deus, mas nós não estamos a glorificar a Deus. Estamos apenas então a agradar ao próprio Satanás. Estamos então a glorificar o próprio Satanás. Porque nós então dizendo ser discípulos de Jesus Cristo, então, porque nós dizendo que nós somos discípulos, nós estamos negando Cristo ao próximo, nós estamos negando a palavra ao próximo, nós estamos negando o Evangelho ao próximo, nós estamos negando o amor ao próximo, nós estamos negando o serviço ao próximo, nós estamos negando o arrependimento ao próximo, nós estamos negando a fé ao próximo, nós estamos negando o perdão ao próximo, a graça ao próximo. Nós estamos negando ao próximo. E então assim é impossível então glorificar a Deus. E então assim é impossível agradar a Deus. Então assim é impossível glorificar a Deus. Então que nós possamos meditar nesta palavra. Então que nós possamos refletir se nós estamos então a fazer. Que nós possamos então refletir se nós estamos a fazer exceção de pessoas ou não.
Se nós estamos a agir de maneira errada ou não, se nós estamos a fazer exceção de pessoas ou não de alguma forma, se nós estamos então a omitir o Evangelho a alguém ou não, se nós estamos então escondidos a Jesus do nosso próximo ou não, se nós temos agido então como religiosos ou não, agindo então como impostores ou não, agindo então como ficheiros secretos ou não, como um grupo fechado ou não, que esconde o que é, que esconde o que crê, naquilo que precisa não somente viver, como ser e pregar. Que o Espírito Santo dele possa falar a cada coração, em nome de Jesus, e que nós possamos refletir se nós temos olhado para as pessoas como se elas fossem samaritanos e como se nós fôssemos judeus. O Espírito Santo possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém.